Obrigada. Eu vi que o relator, ele fez uma alteração e ele fez um remanejamento de 300 milhões de reais. E eu gostaria de saber, com base no artigo 44, qual é o embasamento legal pelo qual um relator pode modificar um PLN. Porque o relator não pode alterar PLN, teve uma alteração de 300 milhões, e no artigo 144, ele é muito claro quando ele fala que os relatores somente podem apresentar emendas à programação da despesa com a finalidade de corrigir erros e omissões de ordem técnico-legal, recompor ou atender especificação de parecer preliminar. E isso, presidente, não tem nenhum embasamento em lugar nenhum, e eu gostaria de saber com clareza qual é o artigo que autoriza esse remanejamento, essa alteração de PLN. Vou economizar 1 minuto e meio do senhor. Obrigada. Quando estiver em discussão, eu me inscrevo. Deputada Adriana, eu indefiro o seu pedido, porque entendo que o relatório feito pelo brilhante deputado Júlio César atende o que dispõe o artigo 144 do regimento. Qual é o embasamento para ele alterar, presidente? Eu só quero o artigo, por favor. Eu já entendi que o senhor indeferiu, respeito a decisão, mas se o senhor me passa o artigo, por favor, onde está escrito que relator pode alterar, uma vez que está escrito que é corrigir erros e omissões. E teve 300 milhões de um lugar para o outro. Obrigada. Em discussão, com primeira inscrição, deputado Presidente. Cobalt. Não tem, né? Senhor presidente, gostaria, presidente. Então, peraí, presidente, o relator pode esclarecer o remanejamento, já que o senhor indeferiu minha questão de ordem? Eu queria, só dando continuidade, a perguntar, eu queria que realmente tivesse um esclarecimento melhor da alteração do PLN que foi feito um remanejamento de 300 milhões. Relator não pode alterar a PLN, não tem embasamento legal para isso, então não tem nada, assim, não existe aqui acordo da casa, acordo de líder, eu quero saber qual é o embasamento legal para isso, não tem. Então eu queria depois que o deputado Júlio César, como relator, pelo menos explique para que fique transparente esse remanejamento, porque se deu. E dito isso, presidente, o meu objetivo aqui é discutir o PLN 13, né, a sua essência. E a sua essência, basicamente, que eu estou vendo, assim, só para colocar as coisas no devido lugar, ontem, quando foi questionada a inclusão do PLN 13 no Congresso Nacional, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, falou do Rio Grande do Sul, falou da verba para o Rio Grande do Sul, tal. E o que foi colocado ali, que este PLN 13 não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul. Aliás, infelizmente, porque destinar 3 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul neste momento é uma coisa que daria algum certo conforto para a população brasileira, para todos os parlamentares e para uma correta destinação de recurso público. O grande problema, no entretanto, é que não tem nada realmente a ver com o Rio Grande do Sul. E essa é a grande revolta. Isto daqui, a gente está falando de um dinheiro do orçamento secreto Lula 2.0, que não está a serviço da população que precisa, não está a serviço da população brasileira. Eu gostaria de saber, já que isso é dinheiro de imposto do cidadão brasileiro, isso é dinheiro público, o que um cidadão, gaúcho ou não, diria dessa destinação que a gente está fazendo aqui? O saneamento básico, como eu disse, senhores, o ano de 2023 inteirinho, a gente gastou com saneamento básico no Brasil 350 milhões de reais. Milhões. Aqui nesse PLN, é a PLN da compra de apoio. E notem bem, antes que alguém venha falar bobagem de criminalização da política, a última coisa que eu quero fazer aqui é criminalizar a política, porque eu sou política. E eu acho legítimo o parlamentar destinar para suas bases. Desde que haja transparência, desde que haja critério. E não é isso que está acontecendo aqui. O que a gente está vendo aqui, num bom português,
é que estão tirando dinheiro de um monte de comissão. Eu tenho 5 minutos do tempo do Novo, que ainda não foi incluído. Eu queria pedir para incluir, por favor. Obrigada. Muito obrigada, presidente. Então, eu queria entender, nesse remanejamento que faz o que quer com dinheiro público, ninguém olha nada, sai de uma comissão, o presidente da comissão não está sabendo, a pergunta é, quem será a comissão autora? Porque remanejaram, tiraram de educação para saúde, de não sei o que para saúde. Quem que vai indicar esses recursos? Quem vai definir para onde vai esse dinheiro? Quais são os critérios que esse dinheiro serão usados? Fizeram uma rapa geral num monte de lugar para dar 3 bilhões. É o dinheiro do orçamento secreto, aquele que ninguém sabe, pode até saber onde chega depois. Mas ninguém sabe qual foi o critério e de onde saiu o dinheiro. É o dinheiro do orçamento. Então, a pergunta aqui é, por que esta comissão e cada parlamentar aqui se sujeita a isso? Porque o mínimo que a gente tem que fazer é exigir transparência. E antes que venham discursos aqui para distorcer situação, a gente não está falando aqui de criminalizar a indicação de emenda, porque eu posso ser divergente, mas eu respeito os colegas. Agora a questão aqui é transparência, transparência de critério. Esses 3 bi, para onde vão exatamente? Quem vai indicar na origem? Eu estou falando de origem. Quais foram os critérios que foram usados? Ninguém sabe. Se alguém aqui apresentar uma lista detalhada da indicação, dos nomes dos padrinhos parlamentares que estão antecipando suas campanhas, irrigando as bases eleitorais, cheio de dinheiro, é isso que eu quero saber. Gostaria também de saber, porque ninguém pode me explicar, mas talvez o relator consiga, a comissão autora, como fica a questão da autoria da emenda? Quem vai indicar? Com que critério? E quero chamar a atenção, senhores, que aqui a gente está falando de 3 bilhões, num total de 15 bi. Então, a gente tem um buraco aqui, porque o orçamento secreto continua, a gente continua sem transparência, por alguma razão, seja conluio dos poderes, seja assim, forças estranhas dos tempos sombrios, a gente está falando aqui que estão indo contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal de inconstitucionalidade da emenda de relator, que só mudou de nome, a emenda de relator virou emenda de comissão, todo mundo sabe, até as paredes sabem, e a gente continua sem transparência. Eu queria saber o que o Supremo vai fazer a respeito. A gente entrou com uma ação falando dessa emenda de comissão. O ministro Alexandre de Moraes, que é o super poderoso do STF, o ministro Alexandre de Moraes, que é o acusado, que julga, que desjulga, que muda de ideia, que faz o papel, faz todo o papel. Eu não sei, ele indeferiu o nosso pedido de emenda de comissão, dizendo que perdeu objeto. Queria chamar a atenção do ministro Alexandre de Moraes, que não perdeu objeto, não. O que está acontecendo aqui nessa comissão mista de orçamento é orçamento secreto com nome de emenda de comissão. Eu queria muito bem que o senhor revesse a decisão do senhor, que indeferiu, porque o que a gente está vendo aqui é falta de transparência. O que a gente está vendo aqui é mau uso de dinheiro público. O que a gente está vendo aqui é indecência na alocação de recursos, usando como desculpa a saúde, usando como desculpa a falta de saneamento. E volto a dizer para os senhores parlamentares, eu não tenho problema nenhum com indicação de emenda parlamentar, se for transparente, se tiver critério. Se seguir critérios, os critérios que são constitucionais, se seguir critério para redução de desigualdade, respeitando isonomia de cidadão brasileiro, respeitando isonomia de todos os tipos. Então, de novo, não temos aqui clareza da utilização desses recursos, e isso está a serviço do balcão de negócio do Congresso Nacional. Governo Lula está pagando a peso de ouro, com o suor e sangue dos brasileiros aqui, a utilização de recursos deste país. Lamentável, como sempre, o orçamento secreto continua, STF faça alguma coisa, esta casa faça alguma coisa, parlamentares façam alguma coisa, porque o mínimo que eu estou exigindo aqui é transparência. Transparência de critérios, transparência de indicação. Eu quero a lista desses 3 bi. E cada presidente de comissão que assina o ofíciozinho, que chega de uma forma toda especial, eu não me submeto a ser laranja, seja de quem for.
seja de presidente de comissão, seja de presidente da Casa, seja de presidente da Câmara dos Deputados, seja de presidente do Congresso Nacional. Eu não sou parlamentar laranja. Cada um aqui escolhe o seu destino. Eu não chancelo isso. E, de novo, presidente, já encerrando a minha fala, o senhor tem um papel muito importante, tem tratado essa comissão com muito respeito, eu te agradeço muito. Mas já passou da hora da gente respeitar dinheiro público e não fazer essa lambança do dinheiro da compra de apoio, sem transparência, sem critérios, sem respeitar a Constituição. Muito obrigada, presidente. Respondendo ao deputado Cobalcini, que talvez pelo momento turvo que nós passamos tenha se exaltado, para dizer que, para mim, na verdade, chegar aqui às 9 horas, apesar de ser contra o acordo, aliás, cheguei 8:55, contra o acordo de líderes que foi feito ontem, ou seja, não é um acordo se não tem acordo de todos, eu cheguei aqui porque eu gosto de chegar no horário. Infelizmente, essa reunião iniciou próximo das 10 horas, uma reunião que não foi convocada com as 24 horas de antecedência. Acho interessante até ser ironizado por chegar no horário aqui. E, deputado Cobalcini, quem falou em Rio Grande do Sul, primeiro, não fui eu, foi o senador Rodrigo Pacheco. E isso foi que mais nos gerou indignação, porque colocaram o Rio Grande do Sul, que está em calamidade, no meio de uma discussão de dinheiro que vai para reduto eleitoral. E isso não há como discutir. Esse dinheiro, como bem disse a deputada Adriana Ventura, quase 3 bilhões de reais, é para prefeito, é para vereador, é para as bases eleitorais dos deputados e senadores que vão ter acesso a esse recurso e que não são todos. Não é para o Rio Grande do Sul, não. Não tinha nada a ver com o Rio Grande do Sul e meteram o Rio Grande do Sul no meio. E pior, quando eu falei em Rio Grande do Sul, deputado Bibo Nunes, depois da minha manifestação indignada no plenário, o relator ad hoc, senador Marcelo Castro, ainda disse que eu estava de demagogia. Ele, que saiu recentemente na imprensa, com quase 40 milhões de reais de consultoras da família dele no Piauí, que foram beneficiados por emendas como essas. Você acha que eu vou levar desaforo para casa? Você acha que é questão de ficar calmo? É de ficar muito indignado, deputado Cobalcini. Me surpreende, Vossa Excelência, que tem uma boa compreensão dos fatos, não ficar igualmente indignado, ainda mais com parentes no Rio Grande do Sul. Não jogue essa, aí sim, demagogia para cima de mim. Com toda sinceridade, sinto muito por tudo que Vossa Excelência está sofrendo e não estou politizando uma matéria que deveria ser absolutamente de unanimidade entre todos nós. Mas aqui vir me criticar, eu que estou desde o primeiro dia lá no Rio Grande do Sul, ajudando os salvamentos, ajudando os demais deputados a aprovar projetos de lei, falando dos recursos que faltam no Rio Grande do Sul, eu tenho todo o direito de estar indignado, quer o senhor queira, quer o senhor não queira. Nós estamos aqui tratando de dinheiro que iria para o Rio Grande do Sul, por exemplo, por meio da Comissão de Educação, 180 milhões de reais, que nem o deputado Nicolas Ferreira, ontem à noite, sabia que estavam sendo desviados. Essa é verdade. Desviados, porque aprovado daquele jeito que queriam ontem, isso é desvio de recurso público. Isso é desvio de dinheiro público para cair, infelizmente, na mão, inclusive, de ladrões. Ladrões! Que é o que mais a gente está vendo na imprensa acontecer com o recurso de relator. Pode ver aí, CGU, TCU, todo mundo investigando um monte de verba nesse tal desse orçamento secreto. E agora a gente não pode ficar indignado que falta para o cidadão lá na ponta. O cara está com a casa debaixo d'água. Perguntem os deputados aqui do PT, é lindo viver no marketing do PT, se chegou algum centavo para o povo do Rio Grande do Sul que realmente está precisando. Eu ontem falei de um caso, senador Mourão, de um empreendedor, de um livreiro que perdeu 800 mil reais só em mercadoria, mais de 400 mil em utensílios móveis na propriedade dele. E eu disse que ele me falou que podia tirar até no máximo 150 mil no Pronamp, e ele me disse indignado, o que eu vou fazer com 150 mil? Depois de dar o meu discurso, senhor presidente, deputado Júlio Arcoverde, eu liguei para esse mesmo empreendedor para repercutir a minha manifestação, e ele, além de se sentir absolutamente representado, porque era o mesmo que ele gostaria de ter dito no plenário, ainda acrescentou, deputado Marcos Feliciano, acrescentou que ele foi ao banco para ver, então, como fazer para tirar os 150 mil reais, mas isso é o limite máximo, ele vai tirar 42. 42 com prejuízo de quase 1,3 milhão, e vem aqui o PT dizendo,
o governo mandou bilhões de reais, isso é uma demagogia do deputado Marcel. Mas vão mentir no inferno. Demagogia do PT. Aqui, ó, dinheiro da onde tá indo? Supostamente para saúde, mas é para cabo eleitoral de deputado lá no interior de não sei onde, e nas capitais também. Dinheiro saindo, ó, Comissão de Defesa de Direitos das Pessoas com Deficiência, tinha 10.601.180, tiraram 10.601.680, tudo, raparam o caixa, E nem vou falar do relatório apresentado hoje, que não dei tempo para ler, porque foi apresentado agora há pouco, vou falar do de ontem. Aqui, ó, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, o PT adora de falar dessa pauta de gênero. 154 milhões de reais da comissão, todos cancelados, cada centavo. Defesa dos direitos da pessoa idosa, só tinha 361 mil, tudo cancelado. Comissão da Amazônia e dos Povos Originais, 9 milhões e 10 mil reais, tudo cancelado. Pra ir pra quê? Para orçamento secreto? Que vai então para o Rio Grande do Sul. Comissão de Direitos Humanos, Minoria e Igualdade. 16 milhões e 300 previstos, cancelaram 13,351. Deixaram 3 milhões, deve ser, senador Mourão, para garantir as aparências, para a turma que diz defender direitos humanos. Mas cortaram 13 milhões 351. Até para a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas sobrou 1 milhão de reais cancelados para ir para bases eleitorais em ano eleitoral. E o pior, sabe qual foi a justificativa que afinal de contas me deram ontem, Adriana, para essas transferências? É porque na saúde vai ser mais fácil empenhar antes de começar a eleição. Vamos tirar esse dinheiro todo aqui porque pelo menos empenha até o fim de junho e aí paga. Gente, vamos usar o dinheiro que poderia ir, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, pode ir para outras áreas, para pagar cabo eleitoral? Eu vou dizer, cada centavo que sair desses quase 3 bilhões, que for para a base eleitoral, eu vou divulgar quem é o prefeito que ganhou, porque se acha que vai ganhar voto, vai perder voto, porque eu vou dizer que podia ir para o Rio Grande do Sul e está indo para outra finalidade. Desvio de finalidade do dinheiro público. Desvio. É isso que se está se fazendo aqui. Por isso, senhor presidente, deputado Júlio Arcoverde, que essa sessão possa ser cancelada, encerrada, e discutindo melhor isso aqui. Nós apresentamos o destaque, a emenda para ir tudo para o Rio Grande do Sul. Porque é o mínimo que se poderia esperar dessa casa, quando se diz tanto, tem projetos de lei que estão sendo aprovados? Sim, tem. Sou grato aos meus colegas deputados, inclusive ao presidente da Câmara e do Senado, em muitas oportunidades por estarem pautando os projetos do Rio Grande do Sul. Não tem a menor dúvida. Tem uma coisa que eu não sou, é desleal ou ingrato. Agora eu também não sou incorreto, antiético, e não me falta vontade de representar aquele que me colocou aqui, que é o cidadão gaúcho. E quando eu vejo isso aqui acontecer, eu não posso deixar de me pronunciar com indignação. Então podem achar ruim, podem dizer que agora me queimei dentro da casa, que ninguém gosta mais de mim, que eu não vou ter diálogo com ninguém. Esse diálogo não me interessa. Se é para ser dessa forma, para negociar quase 3 bilhões para ir para a reduta eleitoral e grande parte ainda para corrupção, como do senhor senador Marcelo Castro, pelo menos denunciado, ele que se explique, pelos órgãos competentes, quase 40 milhões de reais para consultores da sua família com esse tipo de dinheiro, eu prefiro ficar do lado do cidadão que não aguenta tanto desvio como a gente está vendo no Brasil e que quer lá no meu estado do Rio Grande do Sul resolutividade, porque hoje não tem. Pergunte para qualquer um que está lá, basta uma visita para o Rio Grande do Sul para conversar com as pessoas que estão com tudo debaixo d'água para saber se eu estou falando a verdade ou se eu estou mentindo aqui.